E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é o Pedro. Nós estamos de volta aqui com as nossas aulas de matemática do nosso curso ITIM, aqui do percurso educacional. Hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula aqui da nossa série de aulas sobre trigonometria. Beleza? Essa é a primeira. E hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos mais básicos e depois a gente vai aprofundando nesse assunto. Tranquilo? Bom, então, sem mais demoras, vamos lá. Vamos começar. Então vamos começar aqui com os conceitos básicos de trigonometria. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco no triângulo retângulo, tá bom? Então, trigonometria no triângulo retângulo. Tranquilo? Eu desenhei um triângulo retângulo aqui, de lados A, B e C, com um ângulo θ, que está aqui. Tranquilo? E aí tem alguns conceitos aqui que a gente precisa saber nesse triângulo retângulo. Então, são esses aqui, ó. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Esses são os conceitos que a gente precisa saber. Então, primeiro, o seno de um ângulo no triângulo retângulo, né? Ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Então, no caso aqui, ele vai ser B sobre A. Tranquilo? O cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, C sobre A. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é igual a B sobre C. A gente também consegue escrever a tangente de uma outra maneira. Observa que se eu pegar o seno e dividir pelo cosseno, os A's cortam e fica B sobre C, que é exatamente a tangente. Então, a tangente de θ, ela também pode ser escrito como seno sobre cosseno. Beleza? Tranquilo. Agora, esses três aqui do lado. Secante, cossecante e cotangente. A secante, ela é o inverso do cosseno, e não do seno. Cuidado, tá? Então, ela é o inverso do cosseno. A cossecante é o inverso do seno. E a cotangente é o inverso da tangente. Beleza? Se a secante é o inverso do cosseno e o cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, a secante vai ser a hipotenusa pelo cateto adjacente, o contrário. Então ela seria A sobre C. Tranquilo? A sobre C é a secante. A cossecante é o inverso do seno. Então vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, que é o seno, né? Então ao contrário, cateto, hipotenusa sobre cateto oposto. A sobre B. E o inverso da tangente? Cateto adjacente por cateto oposto. C sobre B. Bom, se a cotangente ela é o inverso da tangente, então eu posso escrever também que a cotangente ela é o cosseno dividido pelo seno. Desse jeito, ó. Eu inverti essa relação e cheguei na outra. Tranquilo? Essas são as principais relações aí num triângulo retângulo. Você tem que saber sobre seno, cosseno, cotangente, secante, cossecante e cotangente. Essas 6 funções trigonométricas. A gente ainda vai falar mais sobre elas. Vamos especificar mais sobre elas, vamos fazer gráficos e analisar elas mais a fundo, tá bom? Então, por enquanto, fica aí as definições dessas funções no triângulo retângulo. Beleza, vamos continuar aqui então, ó. Agora eu vou falar da relação fundamental da trigonometria. Então, olha só, naquele triângulo que a gente viu lá, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado dos catetos, né, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né, teorema de Pitágoras. Então tá aqui, ó, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. E aí o que eu vou fazer? Voltando ali naquelas relações nossas, dá uma olhada aqui, ó. As relações aqui do seno e do cosseno. Se o seno ele é b dividido por a, eu posso passar o a multiplicando. E eu vou ter que o b ele é a vezes o seno de θ. Mesma coisa aqui embaixo, o c vai ser a vezes o cosseno de θ. Então eu vou pegar essas duas relações e vou substituir aqui em cima. Tranquilo? Então olha, o b, como a gente viu ali,
ele é A vezes seno de θ. O C, como a gente viu ali, é A vezes cosseno de θ. Beleza? Ficou assim então. Esse produto ao quadrado é o quadrado de cada um deles, né? Então, olha, o A ao quadrado daqui com o A ao quadrado daqui vai cortar com o A ao quadrado ali. E aí, o que sobra? Aqui sobra 1, né? Porque cortou, né? Então, ficou que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é igual a 1. Sempre. Beleza? A gente pode tirar mais duas relações importantes a partir dessa. A primeira, se a gente pegar essa relação e dividir toda ela por seno ao quadrado de θ. Essa é a primeira que a gente vai fazer. Se eu dividir ela por seno ao quadrado de θ, olha o que acontece. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado é 1. Cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado é cotangente ao quadrado. Um sobre seno, ou seja, o inverso do seno é a cossecante, só que é o quadrado. Mais uma relação importante. Beleza? A gente consegue uma terceira relação ainda, a partir dessa. Só que agora, ao invés da gente dividir pelo seno ao quadrado, nós vamos dividir por cosseno ao quadrado. Olha o que acontece. Seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado. Cosseno por cosseno vai dar 1. E 1 sobre cosseno é a secante ao quadrado. Mais uma relação. E aí são três relações importantes que a gente usa bastante, beleza? Então a gente tem que gravar elas. E essa daqui é chamada relação fundamental e essa aqui são derivações da relação fundamental. Beleza? Então tá bom. Agora nós vamos falar sobre o seno e o cosseno de alguns ângulos importantes que a gente tem que decorar. Tá? O ideal é a gente decorar esses ângulos que eu vou comentar aqui agora. Todos eles eu vou deduzir o valor de seno e cosseno a partir de figuras geométricas. Eu não vou jogar nada para você. Você vai ver de onde que surgiram essas coisas. Então vamos começar aqui pelo triângulo mais fácil de todos, que é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem todos os lados iguais a 2, nesse caso aqui. 2, 2, aqui 1 mais 1, que é 2. E os ângulos deles são 60 graus. Todos esses ângulos são de 60 graus. Beleza? O que eu fiz aqui? Tracei a altura do triângulo retângulo. Desculpa, a altura do triângulo equilátero. A gente sabe que traçando a altura do triângulo equilátero, ela também serve de mediana. Então ela encosta na metade do lado, no ponto médio do lado. Então, 1 para cada lado, já que o lado mede 2. E a altura também é bissetriz. Então o ângulo lá em cima, que é de 60 graus, vai ser dividido no meio. Vai sobrar 30 para cada lado. Tranquilo? Beleza. Aí olha o que aconteceu. Formou um triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Um triângulo retângulo que eu conheço a hipotenusa e conheço um dos catetos. Então eu posso fazer o teorema de Pitágoras para achar o outro cateto. 2 ao quadrado é 4. Menos 1 que está aqui vai dar 3. Então aqui é raiz de 3. Ali é raiz de 3. Desse triângulo eu já consigo informações valiosas. Por exemplo, seno de 30, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, vale meio. Tranquilo? Cosseno de 30, cateto adjacente sobre hipotenusa, vale raiz de 3 sobre 2.
Beleza? Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente, 1 sobre raiz de 3. Que racionalizando, fica raiz de 3 sobre 3. Já conseguimos o valor de seno, cosseno e tangente do 30 graus, que é um ângulo importante e que você vai decorar. Beleza? Nesse mesmo triângulo você consegue todas essas informações também, mas dos 60 graus. Olha os 60 graus aqui. Ele também está no triângulo retângulo. Então eu consigo essas informações. Vamos para o 60. Cateto oposto sobre hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente sobre hipotenusa, meio. Cateto oposto sobre cateto adjacente, raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3. Outro ângulo importante, 60 graus. Vamos para esse triângulo aqui agora. Depois a gente vai voltar nesse triângulo ainda para algumas informações extras, tá? Mas por enquanto vamos passar para o de baixo. O de baixo é mais simples. Eu peguei um triângulo isósceles e retângulo. Retângulo e isósceles. Então, esses dois lados são iguais. Como eles são iguais, os ângulos aqui também são iguais. E como esse triângulo é retângulo, 90 graus, esses dois só podem ser 45. Por Pitágoras, eu acho a hipotenusa. 1 mais 1 é 2, né? Então, aqui dá raiz de 2. Pronto. Agora eu consigo o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 45. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. 1 sobre raiz de 2. Que racionalizando é raiz de 2 sobre 2. Cosseno, 1 sobre raiz de 2, do mesmo jeito. Que racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Tangente, 1 sobre 1, 1. Mais um ângulo importante que você vai decorar. Então, 30, 60 e 45 são ângulos importantes e a gente vai gravar todas essas informações aqui. Beleza? Mais tarde nós vamos voltar nesse triângulo aqui porque ele me dá mais informações. Tá bom? Vamos passar agora para um triângulo famoso, que é conhecido como triângulo áureo. Tá? Que é o seguinte triângulo. É um triângulo isósceles, cujos ângulos da base são iguais a 72. Se os triângulos da base são iguais a 72, se os ângulos, né, da base são iguais a 72, o ângulo lá de cima é 36. E como ele é isósceles, eu falei que aqui é 1 e aqui é 1. Esse valor eu não sei quanto vale. Tá bom? Então eu vou chamar ele de x. Porque eu não sei o valor de x. E aí o que eu vou fazer? Eu vou traçar a bissetriz desse ângulo de 72 graus. Só para você ver o que acontece. Ó. Traçando a bissetriz, fica 36 para cada lado, né? Porque 72 dividido por 2 é 36. Quando eu faço isso, olha o que aconteceu. Aqui é um ângulo de 36, aqui é um ângulo de 72. Para completar os 180 graus desse triângulo embaixo, esse ângulo aqui tem que ser 72 também. Tranquilo? Aconteceram duas coisas. Três coisas, na verdade. Primeiro, apareceu um triângulo isósceles aqui embaixo. Certo? Se ele é isósceles, os lados opostos aos ângulos iguais são iguais também. Se aqui é x, aqui é x. Tranquilo? Ó, vou até tirar esse 1 daqui, porque 1 é o lado inteiro, né? 1 é esse lado inteiro. Se aqui é x porque o triângulo é isósceles. O triângulo de cima também é isósceles. Porque os dois ângulos aqui são iguais a 36. Então, se os dois são iguais, e aqui é x, aqui também é x. Beleza? Se tudo é 1, aqui é 1 menos x. Pronto. São duas coisas que aconteceram, dois triângulos isósceles. E a terceira coisa que aconteceu nesse mesmo triângulo. O triângulo grande é um triângulo de 36, 72, 72. O triângulo pequeno é um ângulo de 36, 72, 72. Eles são semelhantes. Esses dois triângulos são semelhantes. E eu vou fazer a semelhança entre eles. Oposto ao 36 no grandão. X.
Oposto ao 36 no pequenininho. 1 menos x. Tranquilo? Oposto ao 72 no grandão. 1. Oposto ao 72 no pequenininho. X. Com isso eu vou conseguir achar o valor de x. X ao quadrado é igual a 1 menos x. Fazendo a multiplicação cruzada, passando esses termos para lá, a gente chega que x ao quadrado mais x menos 1 é igual a 0. Equação do segundo grau, a gente já até chegou a fazer essa equação, é a equação áurea. Raiz dela, menos 1 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Tranquilo? Beleza. Menos 1 menos a raiz de 5 é negativo. Não faz sentido um lado de um triângulo ser negativo. Então eu vou eliminar essa opção e vou ficar só com a raiz positiva. Raiz de 5 menos 1 sobre 2. Esse é o valor de x que eu encontrei naquele triângulo ali. Mas o que eu vou fazer com esse valor nesse triângulo? Vou fazer exatamente o seguinte. Primeiro, eu vou redesenhar esse triângulo, que vai ficar mais fácil para a gente ver. Vamos fazer o seguinte. Vamos para lá, para liberar um espaço. Vou redesenhar aquele triângulo, beleza? É um triângulo assim, né? 36 lá em cima, 72 embaixo. E aí eu já vou bisseccionar o ângulo lá de cima, o 36. Bisseccionei esse ângulo aqui. Tranquilo? Como eu bisseccionei ele, e ele era 36, ficou 18 para cada lado, né? Que é a metade de 36. Eu criei um triângulo retângulo. Aqui é 72. Esse lado aqui de baixo foi o x que a gente achou, que é raiz de 5 menos 1 sobre 2. Quando eu faço a bissecção aqui num triângulo isósceles, cai na metade, propriedade. Então a gente sabe que aquele lado ali, ele é metade do que a gente achou do x. Então aqui vale raiz de 5 menos 1 sobre 4. Metade do que a gente achou. Esse lado a gente sabia quanto era, valia 1. Então com isso aqui a gente acabou de encontrar o seno de 18 graus. Raiz de 5 menos 1 sobre 4. Esse é outro ângulo que a gente vai decorar. Aqui a gente decora só o seno dele, tá? Porque o cosseno e a tangente ficam valores muito feios. Mas esse não, esse ficou bonitinho. Beleza? Seno de 18, raiz de 5 menos 1 sobre 4. Esse é um que a gente decora. Vamos voltar para o desenho que a gente fez ali. Eu vou redesenhar ele, tá? Só que agora sem bisseccionar o ângulo. Ó. O desenho que a gente tinha feito foi esse triângulo e bisseccionamos esse aqui, né, para fazer a equação áurea, não é isso? Aqui, ó. Aí, ó. Não foi isso que a gente fez? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ângulo aqui, que é 108 graus, e vou bisseccionar ele. Só que aqui vai ser 90 graus o ângulo, porque esse aqui é um triângulo isósceles. Beleza? Então, aqui a gente achou 54 e 54. Tranquilo? 90 graus para cada lado. Aí olha o que acontece. Esse lado a gente já sabe. É o x que a gente achou lá. Esse lado é o x que a gente já também achou. Quando você bissecciona aqui no meio, cai na metade, né? Então é meio para cada lado, já que o lado todo é 1. Então eu sei que aqui vale raiz de 5 menos 1 sobre 4. Opa, sobre 2, né? Que é o x. Isso que a gente achou lá. E aqui é meio. Olha lá. Beleza? Então o que a gente consegue aqui agora? Ó, cateto adjacente ao 36 nesse triângulo sobre a hipotenusa. A gente vai conseguir o cosseno de 36.
cateto adjacente, que é meio, dividido por esse valor aqui. Vou multiplicar pelo inverso dele já de uma vez. Tá aí. 2 corta com 2. Racionalizando isso aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5 mais 1. Raiz de 5 mais 1 em cima. Embaixo, raiz de 5 mais 1, que multiplica raiz de 5 menos 1, é uma diferença de quadrados. Primeiro quadrado que é 5, menos o segundo quadrado que é 1, 5 menos 1, 4. Esse é outro valor que a gente decora. Bem parecido com o de 18, né? O seno do 18 era com um menos aqui, e o cosseno do 36 é com um mais ali. São dois que a gente decora. O de 36 basta o cosseno também, porque o seno e a tangente são valores muito feios. Tranquilo? Então, ó, ângulos clássicos, 18 e 36. Seno de 18, cosseno de 36. Beleza? Então tá. Então nós já conseguimos 30, 45, 60, 18 e 36. 5 ângulos por enquanto, ainda tem mais. Agora, eu falei com vocês que eu ia voltar nos triângulos ali do início, e é o que a gente vai fazer agora. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Olha para esse triângulo aqui. Beleza? Esse triângulo. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar a metade esquerda desse triângulo, tá? Metade esquerda. Aqui é 2, aqui é a raiz de 3. E aqui é 60. E aqui é 90, beleza? Peguei a metade esquerda. Vou pegar o 30 graus e vou partir ele no meio. 15 para cada lado. Beleza? 15 para cada lado. Formei um triângulo retângulo aqui com um ângulo de 15 graus. Vou conseguir achar seno e cosseno de 15 graus. Só que para isso eu preciso desse pedacinho aqui, né? Eu vou utilizar de um artifício lá da geometria plana, que a gente ainda não chegou a ver, né, nas aulas. A gente está quase. Mas com certeza você lembra disso. É o teorema da bissetriz. O teorema da bissetriz diz o seguinte. Quando você bissecciona um ângulo, os lados aqui desse ângulo são proporcionais às projeções que essa bissetriz faz no lado oposto. Então, olha, eu já sei que o lado total vale 1. Então, vamos chamar aqui de x. Aqui vai ser 1 menos x. Tranquilo? O que o teorema da bissetriz faz? Fala, o 2 está para 1 menos x, ou seja, o lado está para a projeção dele, assim como o outro lado, raiz de 3, está para a projeção dele, que é x. Então, ficou assim, ó. 2 sobre 1 menos x é igual a raiz de 3 sobre x. Com isso eu vou conseguir achar o valor de x. Multiplicando cruzado aqui, vai ficar assim, ó. Beleza? Passando x raiz de 3 para cá, vai ficar 2 mais raiz de 3, vou passar para lá dividindo. Ficou assim. Já vou racionalizar de uma vez, né, isso aqui. Que é multiplicar em cima e embaixo por 2 menos raiz de 3. Se eu multiplicar embaixo por 2 menos raiz de 3, vai ficar 4 menos 3, que é 1. Então, sumiu. Já racionalizando. Beleza? Então, achei o valor de x, olha lá. Ó. Então, esse pedacinho aqui é x. Tranquilo? Então, você vai conseguir achar aqui, olha, a tangente de 15, que é x dividido por raiz de 3. Só que se eu pegar isso aqui e dividir por raiz de 3 soma e fica só 2 menos raiz de 3. Outro ângulo clássico. Tangente de 15. 2 menos raiz de 3. Ângulo clássico, 15 graus. Com esse x aqui nas nossas mãos, eu consigo fazer um Pitágoras para achar a hipotenusa, o de verde. Sabendo a hipotenusa, eu faço cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, eu encontro o seno e o cosseno de 15, que também são valores clássicos. Eu vou colocar aqui, ó. Seno de 15 graus, ele vale raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E o cosseno de 15 graus vale raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Beleza, gente? Então tá aí.
Seno, cosseno, tangente de 15 graus. Outro ângulo clássico. Beleza? Então, 30, 45, 60, 15, 36 e 18. Já tenho 6 ângulos e ainda tem mais um. Agora, olha, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo. O ângulo de 45 que está aqui, ó, eu vou bisseccionar ele. 45 dividido no meio dá 22,5 graus. 22,5. E aqui, olha, de novo, nós podemos usar o teorema da bissetriz interna. Tá? 1 está para esse pedacinho, assim como raiz de 2 está para esse pedaço. Com isso, você vai conseguir achar o valor desses dois pedaços. Eu já vou te adiantar que você vai achar aqui raiz de 2 menos 1. Tá? Esse pedacinho vai ser raiz de 2 menos 1. Então, eu consigo achar a tangente de 22,5. Raiz de 2 menos 1 sobre 1. Vai dar raiz de 2 menos 1. Então, a gente encontra tangente de 22,5. Raiz de 2 menos 1. Tranquilo? Mais um ângulo clássico que a gente vai decorar. Então, quantos ângulos ao todo? 7. Todos esses valores que eu te dei aqui agora, eu sugiro que você decore. Eu faço isso. Tá bom? Aí, gente, obviamente, tem alguns outros ângulos aqui que são de fácil entendimento. Por exemplo, o 22,5 com o 72,5. A tangente de um é a cotangente do outro. Isso eu não vou ficar escrevendo. 15 com 75. A tangente de um com a tangente do outro. Seno troca de lugar com cosseno. Mesma coisa que acontece com os 30 e os 60. Quaisquer dois ângulos complementares, eles fazem parte do mesmo triângulo retângulo. Então, se eu sei o seno e cosseno de um, eu sei o do outro também. Então, por exemplo, 15 com 75, o que mais aqui do outro lado? 36 com 54 e 18 com 72. Beleza? Esses são os ângulos parecidos. Então, tá aí, ó. 30, 60, 45, 18, 36, 15 e 22,5. São esses os ângulos que você decora. Beleza? Anota esses valores aí e grava eles. Quantos valores tem que decorar? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 valores você vai decorar. Beleza? 7 ângulos, 15 valores. Tranquilo? Então, beleza. Agora, gente, nós vamos falar sobre uma coisa aqui, importante, né? Aproveitando esse início da trigonometria, que são problemas envolvendo relógio, envolvem ângulos. É um problema clássico, né? Que já apareceu várias e várias vezes. Inclusive no IME, beleza? No IME já apareceu uma questão, que eu vou deixar ela depois para vocês fazerem, né, de desafio. Mas problemas envolvendo relógio são simples de serem lidados. Você sempre vai fazer a mesma regra de 3. O que você tem que pensar? Primeiro vamos desenhar um relógio aqui, né? Um relógio é um relógio redondo, tá? Relógio analógico das antigas, né? O digital não adianta. Pensar relógio de ponteiro, tá bom? E aí a gente vai colocar os números do relógio, do 12, né? E vai diminuindo. Ó, 12 aqui é 6, né? Do oposto. Aqui é 3. Aqui é 9. Tranquilo? 1 e 2. 4 e 5. 7 e 8. 10 e 11. Então aí, aqui é o centro do relógio. Beleza? Então tá bom. Vamos ver o que acontece agora. Ó. Vamos fazer o seguinte. Ó. Vou pegar dois números aqui adjacentes. O que acontece? Enquanto o ponteiro da hora, vamos supor que é meio-dia, agora é meio-dia. O ponteiro do minuto e da hora estão apontando para cima, no 12. Quando for exatamente 1 hora, o ponteiro das horas vai estar apontando no 1 e o dos minutos continua lá no 12. O que aconteceu no intervalo de meio-dia até 1 hora? O ponteiro dos minutos deu uma volta completa. Ele completou 1 hora. Enquanto o ponteiro das horas andou do 12 até o 1. Beleza? Então, olha só. O ponteiro das horas. E agora o dos minutos. O dos minutos andou 360 graus. E o das horas andou apenas esse ângulo. Ok? Esse ângulo, olha, como são 12 números aqui, a circunferência foi dividida em 12 pedaços.
360 dividido por 12 é 30 graus. Beleza? Então, o ponteiro das horas andou apenas 30 graus. Então, nós temos essa proporção, olha. A proporção é sempre essa. Lembra de uma coisa, gente? O ponteiro da hora, ele não pula do 12 para o 1, não. Ele vai andando aos poucos do 12 até o 1. Então, ele tem uma certa velocidade, né, de andamento, de movimento. E o ponteiro dos minutos, ele vai andando também. Só que o ponteiro dos minutos é mais rápido que o ponteiro das horas. E olha só essa relação nossa. 30 para 60, para 360. Eu posso simplificar aqui e dividir por 30. Vai ficar de 1 para 12. Então, eu sei que a velocidade do ponteiro dos minutos, ela é 12 vezes a velocidade do ponteiro das horas. O ponteiro dos minutos anda 12 vezes mais rápido do que o ponteiro das horas. Beleza? Qualquer questão que tiver sobre ponteiros, você vai usar essa proporção. O ponteiro dos minutos anda 12 vezes o que o das horas anda. Beleza? E a gente ainda tem o ponteiro dos segundos, né? Em alguns relógios existe o ponteiro dos segundos. Tá bom? Como que a gente vai fazer então? Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que é meio-dia agora. Tranquilo? Se o ponteiro dos segundos der uma volta, ó, agora é os segundos, beleza? Já mudei. Estou comparando minutos e segundos. Minutos e segundos. Se o ponteiro dos segundos, der uma volta inteira, ou seja, se ele rodar 360 graus, quanto tempo que passou? Passou 1 minuto, certo? Ponteiro dos segundos, quando dá uma volta, passou 1 minuto. Tranquilo? Só que o ponteiro dos minutos, quando passa 1 minuto, ele anda só um pedacinho aqui, né? Ó. Porque aqui eu tenho 5 minutos, não é? Se 5 minutos são 30 graus, 1 minuto é 6 graus. Então ele andou apenas 6 graus. Ele está bem aqui, ó. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Beleza? 6, 12, 18, 24, 30 graus. Então o ponteiro dos minutos andou 6 graus, enquanto o dos segundos deu a volta completa. Então nós temos aí aquela proporção. Se eu fizer uma simplificação fácil aqui por 6, eu fico com 1 para 60. Então eu sei que o ponteiro dos segundos ele é 60 vezes mais rápido do que o ponteiro dos minutos. Consequentemente, a velocidade do ponteiro dos segundos é 60 vezes a velocidade do ponteiro dos minutos. Beleza? Então eu já tenho aqui a relação de velocidade entre os 3 ponteiros. Comparei minuto com hora e minuto com segundo, eu tenho a relação entre os 3. Beleza? Então a gente sempre vai usar essas relações aqui. Sempre. Tem problemas que ele ignora que existe o ponteiro do segundo, que pede só para relacionar hora e minuto, que é mais fácil. E tem problemas, como o do IME, que eu falei, que ele enfia o ponteiro dos segundos ali no meio e aí a conta fica complicada. Tá? Mas nada que não dê para a gente resolver. Eu vou dar um exemplo aqui de como que isso pode cair, depois vocês vão fazer mais lá na lista de exercícios. Tá bom? Então, olha só. O que você tem que lembrar é basicamente o seguinte. Todos os ponteiros estão andando o tempo inteiro, continuamente. Nenhum ponteiro dá salto de um número para o outro. Então, eu posso te perguntar o seguinte. Exemplo número 1, e é o único que a gente vai dar aqui agora, que é o seguinte. Pensa comigo. Tá bom? Após as 12 horas... Às 12 horas, o minuto e a hora estão virados para cima. Aí o minuto vai na frente, a hora fica para trás, né? Só que em algum momento eles voltam a se encontrar. Então, após as 12 horas, os ponteiros das horas e dos minutos voltam a se encontrar. Pela primeira vez, porque eles se encontram várias vezes, né?
Em que horário? Entenderam? São 12 horas. Começou a rodar. 1 minuto foi na frente, a hora ficou para trás. Ó, encontrou de novo. Que horas são? Essa é a pergunta. Beleza? Bom, então vamos fazer o seguinte. Desenhar o relógio. É isso? Como sempre. Vou fazer um relógio maior aqui para a gente visualizar melhor. Pronto. Deixa eu colocar os números. Tá aí, um relógio. O centro do relógio está aqui, né? Pronto. Vai comigo. Agora é meio-dia. Os relógios começaram aí. Para encontrar de novo, concorda que o ponteiro dos minutos vai ter que dar uma volta inteira para chegar no das horas? Se ele já deu uma volta e mais um pouquinho, já passou mais de 1 hora. Então eles vão voltar a se encontrar depois da 1 hora. Vai ser em algum lugar entre 1 e 2. Tranquilo? Então, ó, eu vou ligar aqui. Um e o 2. Beleza? Eles vão voltar a se encontrar em algum lugar aqui. Vamos pensar o seguinte, então, olha. Como eles se encontram uma e alguma coisa, eu vou partir do 1 e 0, que é o ponto que eu tenho de referência. A 1 e 0, o ponteiro das horas estava aqui, bem em cima do 1, e o ponteiro dos minutos estava aqui, bem em cima do 12. Nesse momento aqui, que horas são? 1 e 0, 1 em ponto. Aí, ó, o ponteiro dos minutos começa a girar e aí ele encontra em algum lugar aqui com o ponteiro das horas. Então, ó, nesse momento aqui, ó, que eu sei lá qual é, o ponteiro das horas e dos minutos estão alinhados. Olha aí, do jeito que eu desenhei. Beleza? Nesse ponto aqui, ó. Que horas são? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Esse aqui, olha, foi o ângulo que o ponteiro das horas andou. Ele estava bem em cima do 1 e ele foi parar nessa posição aí, chamei de θ. O ponteiro dos minutos, ele saiu daqui, andou até o 1, ou seja, andou 30 graus, e ele continuou andando até aqui. Então ele andou 30 mais θ. O ponteiro das horas andou θ, o ponteiro dos minutos andou 30 mais θ. E a gente sabe a relação entre eles. A gente sabe que a relação das horas com os minutos é de 1 para 12, que foi o que a gente deduziu ali atrás. Enquanto o ponteiro das horas anda 1 grau, o ponteiro dos minutos anda 12 graus. Se o ponteiro das horas andou θ, o ponteiro dos minutos andou θ mais 30. Foi o que a gente deduziu aqui, né? Então essa é a regra de 3 que eu vou fazer. 1 está para 12, assim como θ está para 30 mais θ. Eu vou descobrir o valor de θ. Multiplica cruzado. 12θ é igual a θ mais 30. 12θ menos θ é 11θ, passo dividindo, θ é igual a 30 sobre 11. Esse é o ângulo que o ponteiro das horas e o dos minutos, né, andou. Beleza? Agora vamos pensar o seguinte. Eu sei o ângulo, mas eu quero saber que horas são. Certo? Eu sei o seguinte, olha. Quando o ponteiro dos minutos anda 30 graus, passaram 5 minutos. 30 graus, 5 minutos. Esse grau, x minutos. Beleza? É outra regra de 3. Vamos dar uma olhada. Eu sei que o ponteiro dos minutos, quando ele anda 30 graus, passaram 5 minutos. Ok? Eu sei que o ângulo que
o ponteiro dos minutos andou do 1 até aqui, ó, é 30 sobre 11. Esse foi onde ele andou. Quero saber quantos minutos que isso aqui corresponde. Tranquilo? Dá para eu fazer uma simplificaçãozinha aqui dos 30, né? Aqui, ó, esse com esse. Beleza? Então vai ficar aqui. X é igual a 5 sobre 11. 5 sobre 11 minutos. Um pouco menos, né? Do que meio minuto, né? Então, gente, olha, vamos voltar aqui no desenho. O ponteiro dos minutos andou 5 minutos mais esse tanto de minuto aí. Então, que horas são? 1h da tarde, 5 minutos e 5 onzeavos de 1 minuto. Beleza? 5, 11. Você lembra dessa notação? É 5 inteiros e 5 onzeavos. Beleza? Então são 1h, 5 minutos e alguma coisa, né? Entre 5 e 6 minutos. Aí normalmente a gente não dá a resposta assim não. Porque a gente consegue quebrar o minuto em segundos, né? Então olha o que a gente faz. 5 sobre 11 minutos. Se eu multiplicar isso aqui por 60, eu acho em segundos. 5 vezes 60, 300 sobre 11. Beleza? Só que 300 sobre 11, eu sei mais ou menos quantos segundos que se passaram, né? Vamos pensar aqui quantos. 300 dividido por 11. Vamos fazer a conta aqui. 300 por 11. Dá 2, 22. Sobra 8, 80, 77. Sobra 3. Então, 27 segundos e ainda sobram 3 onzeavos do segundo. Então, isso daqui, ó, são 27 inteiros e 3 onzeavos de segundo. Então, nem um segundo deu inteiro, né? São 27 segundos e um pouquinho ainda. Então, a resposta. 1h, 5 minutos e 27 e 3 onzeavos do segundo. Se você quiser dar uma hora meio aproximada, você fala 1h, 5 minutos e aproximadamente 27 segundos. Ignora esse 3 sobre 11 aqui, porque isso aqui já é demais, né? 1h, 5 minutos e 27 segundos, mais ou menos. Tranquilo? A resposta correta, né, que seria na alternativa, seria essa, ó. Ele sempre dá em hora, minuto e segundo. Entenderam como é que funciona? Então é só você lembrar das proporções e lembrar também quantos graus que ele anda em quanto tempo que você faz. Todos os problemas são de regra de 3, sem exceção. Tranquilo? A questão do ímã envolvia os segundos também. A questão era assim, para você tentar fazer depois. Agora é meio-dia, o ponteiro da hora, dos minutos e dos segundos estão alinhados. Os 3 começam a se mover. Que horas são quando o ponteiro dos segundos estiver na bissetriz do ângulo formado entre os ponteiros da hora e do minuto? Então eu quero que o segundo esteja na bissetriz da hora e minuto. Quer saber que horas são? É a primeira vez que isso acontecer. Essa é a pergunta. Fica de dever de casa aí para você quebrar a cabeça. Beleza? Então é isso, gente. Essa foi a nossa primeira aula de trigonometria. Nas próximas aulas a gente vai discutir mais essas funções trigonométricas no círculo trigonométrico, né, no ciclo trigonométrico. Depois falaremos sobre gráfico das funções, relações de soma de arco, Prostaferes e Werner, várias coisas, né? E aí a gente vai seguindo. Beleza? Então é isso. Qualquer coisa, como sempre, é só deixar no chat que a gente tira suas dúvidas. E no mais é isso aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!